I can probably say. Bem-vindo, Summers. Aqui quem fala é o Lord. Estamos aqui no primeiro tutorial aqui da Dino Gameplays. Vamos aqui. Aqui no começo a gente tem a preferência de começar pela Doran, a lâmina de Doran, a famosa Doran Blade, ou a espada longa. Aí é o porém, depende do seu suporte. Se o suporte teu healing, você pode usar a espada longa. Se caso não, o apropriado é você fazer a lâmina de Doran. Vamos começar aqui pela lâmina de Doran. As minhas runas, elas são de AD, resistência mágica e armadura, como podem ver. Coloquei um pouco de ataque speed, que dá um total de 0.052, e um pouco de penetração de armadura, que pode ajudar um pouco a AD Carry. Comecei aqui com a habilidade que, para ser o poke, para você conseguir, se caso você não conseguir farmar uma creep, você tem aquele poke, certo? E uma dica para EZ: nunca gaste sempre tente ficar sempre com a metade da sua mana, que é muito essencial para um EZ. A segunda habilidade que eu indico é o E. Porque o E ele te dá a facilidade de você não gastar o seu flash e que você tenha um sustento maior para jogar. Ou seja, que não força um flash a uma barreira, você consegue sair mais rápido. O EZ é um estilo de personagem que você pode ser agressivo. No entanto, você também pode ser um pouco mais, vamos dizer assim, pode ser tanto mais agressivo, mas também você pode ser recuado, porque o EZ tem suas habilidades que você pode pokear muito bem. Como vocês viram, a minha terceira habilidade que eu upei foi o W. Até porque você tem que ter as suas 3 skills, que até o W ele é muito importante para o EZAD. Para o que? Para alcançar os objetivos globais, ou seja, ganhar fire mais fácil quando você acerta, por exemplo, seu inimigo, que dá mais velocidade de ataque. Outra coisa, vamos falar. O W também funciona para quando que você está com seus aliados e que vocês querem quebrar torres ou algo do tipo. Isso é muito eficaz, dá velocidade de ataque para todos os seus aliados que forem acertados pelo seu W. No level 4, a preferência é upar seu Q, que é o seu poke. Você pode ver, o EZ é um AD Carry com muito burst, porém ele gasta muita mana para você conseguir fazer o burst muito eficaz. Uma coisa que eu gosto sempre de frisar para EZ e outros AD Carries: sempre tente farmar mais do que querer simplesmente pegar kill, porque o farm às vezes ele é muito mais útil do que kill. Porque kill você consegue, sim, ajuda muito a fechar itens, mas um dos problemas é quando você morre. Quando você é neutralizado, você acaba meio que tipo acabando com suas habilidades. A segunda habilidade que eu prefiro é o W, o E, desculpe. Para diminuir o tempo de cooldown vamos dizer assim, do escape do seu EZ. Como vocês podem ver, apesar de eu ter feito, tô fazendo um
fair play na mid lane. Agora mostrar o tutorial de um EZ da carry. Você pode observar que nunca eu gasto mais de 50% da mana. Se eu faço isso, eu sempre deixo ela voltar. Que a mana para EZ é uma coisa muito útil, tanto para seu escape, para seu burst, para você pegar seus kills. A ult você pode usar em vários objetivos globais. Por exemplo, eu vou mostrar a ult aqui, para você limpar alguns minions também, que é muito importante para limpar lanes. Quando uma lane está muito puxada, você pode limpá-las e pode fazer que os inimigos não conseguem objetivos globais. Então você também pode usar sua ult para você forçar um engage, que é o mais útil, e tanto para puxar uma TF, que é outra utilidade da ult. O EZ, eu diria para limpar a ult do EZ é muito bom para limpar, mas você deve saber, eu evito uma ult muito parecida com a do EZ, e eu prefiro não usar a ult do EZ, porque a ult do EZ, vamos dizer, o cooldown dela é muito menor. Tem a possibilidade de você ultar várias vezes. Se você fazer a bota ioniana, você pode habilitar a fazer essa bota, você diminui o seu cooldown para sua ult. Isso é muito útil para EZ. Já o a ult dele, por exemplo, do que uma do Draven. Por quê? O Draven ele tem meio que uma faixa. Ele é uma skill shot muito fácil de se desviar, por mais difícil que pareça. E sem dizer que o cooldown dela é muito grande. E, por exemplo, se você quiser, e tem às vezes que a ult propriamente te trola. Por exemplo, você tem a ult querendo perto daqui, pode ser que seu ult da sua base não chegue ali. Então a ult do Draven não é muito considerada para ults. Nem a da Jinx. A Jinx também eu acho que não é muito útil assim nesse departamento. Até porque a ult da Jinx não explode. Então aqui eu fiz a minha bota, apesar de ter dinheiro, eu não fecho a grana. Eu acho que trevas de começo de game não é tão forte como no mid-game. Como é no mid-game e tal, vão pra sua bota e esperar. Só que é a espada BF, que é um dos itens bastante excedente. Que é um dos itens que eu considero que o EZ consegue mais fácil trocar dano e até por causa da passiva, né? A passiva dela faz que você farm mais fácil pra ela e dá mais dano e mais dano. O item que também você pode fazer parecer de começo, mas eu prefiro a espada BF. É a espada do alguns deckers fazem de começo com uma Vayne, por exemplo. Você pode ver se você conseguir farmar dano e assim a facilidade do fair play aqui no tutorial não é fácil. Mais para as pessoas mas assim, no caso, se você conseguir fazer farm na bot lane, com seu suporte e tal, mais rápido pra você fazer na sua build. Eu sempre friso pra DK é muito melhor farming do que o próprio, porque o kill pode ser anulado muito fácil com uma morte. Até tem todo aquele negócio de neutralizado e tal, que acaba atrapalhando muito.
Até porque o feed, né, que todo mundo fala, ele pode ser muito fácil você perder esse feed. Até porque se você focarem numa TF ou algo do tipo, o Z, apesar de ter os seus dois escapes, que é a sua habilidade com transformação arcana e o seu flash, pode ser um jeito de você sair de uma TF ou algo do tipo de um engage, você pode sair mais fácil, mas o porém é que o EZ é um AD Carry, tem que frisar isso. AD Carry não puxa TF. Uma dica que eu faço: a translocação arcana do EZ, que seria o E, é boa tanto para perseguição quanto para fugir. Mas se você conseguir não gastar seu flash, se conseguir segurar seu flash quanto mais tempo possível, eu indico para você segurar quanto mais tempo possível seu flash, porque seu flash demora mais do que 2 minutos, talvez uns 3, um tempo. E o flash, vamos dizer assim, é uma fonte de salvamento, tanto a translocação arcana. Uma coisa, uma coisa do EZ AD Carry, uma coisa que também teve que se frisar, que o W não é tão útil para um EZ AD Carry, até porque o dano dele é totalmente AP, além do dano real da própria skill, né? E nisso faz que assim o EZ só consiga fazer isso para coisas globais, como vamos dizer assim, fazer um Dragon. Isso é muito importante para ajudar a equipe quanto ao próprio EZ, né, que ganha velocidade de ataque e ganha um sustento a mais. Se caso você, por exemplo, aqui eu começo pela BF, você não tem velocidade, você acerta a seu W, que é simplesmente a passiva do EZ, que faz você ganhar mais velocidade de ataque a cada skill que você acerta. Uma coisa que também tem que se frisar é que, por exemplo, aqui é um Cho'Gath. Na bot lane, muito dificilmente você virar um Cho'Gath fazendo um suporte, e muito mais difícil fazendo um Cho'Gath AD Carry, que é uma coisa muito absurda. Mas no caso, tente sempre focar o AD Carry, até porque às vezes o suporte, vamos dizer um suporte de dano, por exemplo, uma N, pode dificultar muito a vida do EZ. Até por causa do stun ou a Nami, que também prejudica muito o EZ. Mas nunca use as habilidades assim no suporte, assim, que muitos acham que matar o suporte é uma coisa boa quando que ele countera o ADC, mas não totalmente. Bem, aqui vamos a parte das builds. Como eu disse, começando pela lâmina de Dora, ou você tiver a opção de um suporte que heale, você pode começar pela espada longa. Nisso, o primeiro item, assim, na build, vamos dizer assim, mais forte do EZ, você começa pela sedenta. Mas se caso você quiser um EZ com mais utilidades e entrar no meio de uma TF, você pode fazer o redestruído também, que é uma opção. Segundo item, você pode fazer a força da Trindade, que é um item que buffa muitas habilidades do EZ e tanto o seu ataque básico pelo crítico e pelo fulgor, que dobra, vamos dizer, a sua força. E também tem o Fago, que faz a sua mobilidade melhor e o seu dano e sua vida. Tem também a segunda opção para você fazer, aliás, da Força da Trindade, é a Manopla dos Glacinatos, que é um item que antigamente na build do EZ era mais utilizado, hoje não tanto, mas não é errado e é bom para que ele tenha mais armadura, que possa bater mais em ADs. O terceiro item, certo, tirando a bota, você pode fazer
a intenção é o Gumi do infinito, pra você ter dano crítico e tudo mais o dano do Gumi, que é coisa que dá um verdadeiro dano pro um AD Carry, ou um cara, uma pessoa com dano. A bota, temos duas opções aqui que vocês podem ver. Pro Easy AD Carry, você pode fazer a Grevas do Berserk, que está aqui no recomendados. Se você quiser um EZ com ult globais, com mais, vamos dizer assim, mais facilidade de ult, que tenha ult em presente em quase todas as TFs, você pode fazer a Botas Ionianas da Lucidez, que é um item muito bom também. Quarto item, Último Suspiro. Hoje que está agora no sussurro, que ignorar um pouco da armadura do alvo e tal, e da penetração de armadura. O seu quinto, desculpe, o outro item que você vai fazer, que seria o item defensivo, que no caso aqui você já fez os 3 ofensivos dos dois e os 2 essenciais da build recomendada do EZ. Você pode fazer o Guard Angel em casos tipo, que não tiver tantas pessoas cuidadas, num jogo mais easy, vamos dizer assim. Você pode ter o Anjo Guardião como seu item defensivo. Caso se você faça a manopla do Glassnatas, eu diria para você fazer como sexto item, sim, uma dançarina ou uma estática, que faz a velocidade do EZ, você não perder a velocidade do Zelo, que você faz no EZ Trindade. Você também tem a opção do Véu de Banshee, quando eu tiver um AP Carry muito forte, um mid laner ou um suporte que faça que um burst fica mais alto, e também tem a parte da Cimitarra Mercurial, que dá dano, resistência mágica e além que tem o seu ativo que remove os efeitos negativos, ou seja, stun, vamos dizer, ignite, tudo que dê algum efeito negativo a Cimitarra tire. Então é isso, galera, é o primeiro tutorial nosso